Meu nome é Lucas, sou aluno da Faculdade UCL e represento o grupo 3 na atividade N1 de Noções de Direito para Gestores, o impacto da pandemia Covid-19 à luz do direito nas entidades e organizações privadas. Neste vídeo, vamos abordar um tema de grande relevância nos dias atuais e de interesse de todos nós. O novo coronavírus surgiu em dezembro na China e se alastrou infectando milhares de pessoas ao redor do mundo, afetando de forma diferente diversos setores e criando muitos desafios. No Brasil, não foi diferente. A incerteza que vem com a crise torna as decisões muito mais difíceis, já que é preciso realizar uma análise bem elaborada dos problemas e, por fim, encontrar soluções adequadas, seja elas a curto ou longo prazo. Realizando uma rápida análise, podemos identificar setores que de alguma forma sofreram impacto devido às mudanças impostas. Setores como de vendas, turismo, construção civil, automotivo, agropecuário e industrial se veem obrigados a inovar e tomar medidas de prevenção relacionadas ao que pode ser o mercado de agora em diante, já que não se sabe ao certo quando essa pandemia irá acabar. Diante disso, notamos que as empresas precisam ser inovadoras e reinventar os modelos de negócio, para que não sofram tanto com o impacto do novo coronavírus. Por exemplo, ter presença digital nas redes sociais pode ajudar na ampliação de vendas, migrar para entregas em casa, permitir que a equipe trabalhe em home office reduzindo custos, negociar com fornecedores, fracionar compras e, por último, mas não menos importante, que com certeza fará diferença para muitas empresas, será a qualidade no atendimento. Com a chegada do vírus ao Brasil, o cidadão pôde também sentir os efeitos da pandemia. No dia 6 de fevereiro, foi promulgada a Lei 13.979/2020, que fala sobre o enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Abaixo podemos ver dois tópicos que citam sobre a lei: isolamento, separação de pessoas doentes ou contaminadas ou de bagagens, meio de transportes, mercadorias ou encomendas postais afetadas de outros, de maneira a evitar a contaminação ou propagação do coronavírus. E quarentena, restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, containers, animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação ou a propagação do coronavírus. Após a promulgação da lei, foi criada a medida provisória 925/2020. Segue abaixo alguns tópicos da mesma. Acordos individuais entre patrões e empregados estarão acima das leis trabalhistas ao longo do período de validade da medida provisória para garantir a permanência do vínculo empregatício, desde que não seja descumprida a Constituição. Teletrabalho ou home office sem necessidade de alteração no contrato individual de trabalho. Antecipação de férias individuais, notificando o trabalhador com antecedência mínima de 48 horas. Concessão de férias coletivas sem necessidade de comunicação aos sindicatos da categoria. Antecipação e aproveitamento de feriados para compensar saldo em banco de horas. Suspensão da obrigatoriedade de realização de exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, exceto de exames demissionais. Suspensão do recolhimento de FGTS pelos empregadores referente aos meses de março, abril e maio, com vencimento em abril, maio e junho, respectivamente, podendo ser pagos pelo empregador sem juros e multa a partir de julho em 6 parcelas. Suspensão de férias para trabalhadores da área de saúde e de serviços considerados essenciais. Suspensão por 6 meses dos prazos nos processos administrativos que tratam de infração decorrente de não recolhimento de FGTS. Casos de contaminação pelo novo coronavírus não serão considerados ocupacionais, exceto se for comprovado que tenha relação com o trabalho. Auditores fiscais do trabalho do Ministério da Economia atuarão apenas de maneira orientadora durante um período de 6 meses, exceto em situações como falta de registro de empregado, acidente de trabalho fatal ou trabalho escravo infantil. Estamos vivendo um momento inusitado, certamente inédito. Os impactos da Covid-19 sobre a realidade sociológica brasileira são indiscutíveis. Contratos, relações de emprego, relações tributárias, condominiais, enfim, muitas consequências decorrem inclusive com efeitos claros sobre o direito.
e nós iremos tratar exatamente os impactos de toda a crise do Covid-19 nas instituições privadas. Com a crise gerada pelo coronavírus, uma discussão surge inevitavelmente, uma discussão necessária. Quais os efeitos dessas medidas drásticas adotadas pelo poder público, como restrição de determinadas atividades e fechamento dos comércios, como essas medidas vão projetar efeitos sobre os contratos? Ao que se refere a contratos, as relações contratuais são formas de se prolongar um acordo firmado por duas ou mais partes por um determinado tempo. Aquele empresário que firmou o contrato certo que a situação era diferente da atual, agora terá que honrar esses contratos? A resposta é sim. Todo contrato nasce para ser cumprido, e isso não se discute. Todavia, esse cumprimento dos contratos não pode lesar quaisquer que sejam. Contratante ou contratado não podem ser prejudicados pelo surgimento inesperado de um vírus que não se tinha nem notícias no ato da celebração do contrato e que mudou drasticamente o cenário atual. Ou seja, os contratos devem ser cumpridos da maneira correta, se nada diferente acontecer. Ou seja, uma situação como essa, que desequilibra os processos, não deve ser ignorada. Aquele contrato que foi firmado antes da crise gerada pela pandemia, agora pode ser revisto. Sendo assim, se as partes não entrarem em comum acordo, um juiz deverá rever as condições desse contrato.